Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia, né? Que é o 24 de novembro de 2022. Né? Aleluia! Hosana! Maranata! Não é isso, irmãos? Amém, né? Graças a Deus. Estamos aqui, né? Em vigilância, em obediência, procurando aí, né, seguir o caminho das virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática porque elas creem em tudo que está escrito, né? Não ficam colocando em dúvida, né, aquilo que está escrito, né? E muito menos levantando questões, né, que não tem sentido. Vamos continuar aí, né, com a nossa história, né, irmãos? Nós vimos aqui por último, né, que falamos aqui sobre os anabatistas, né, que foram expulsos lá por Zwingli, né, lá da Suíça. E aí eles foram, né, caminhar pelo mundo, chegaram lá nos Estados Unidos, no estado lá da Pensilvânia, e lá eles são chamados de os Amish, né, a Pensilvânia lá nos Estados Unidos. Seguem lá a doutrina dos anabatistas. Bom, nós vamos falar aqui de uma pessoa chamada Baltazar Rubinmeier, que ele viveu nos anos de 1481 a 1528. E ele era um anabatista, né, alemão, e foi perseguido e teve que fugir para Zurique. E depois ele foi para a Morávia, né, que é uma região lá da Europa, do leste europeu. Deve ser lá da Hungria, né, sei lá, da Áustria, coisa desse tipo aí. E ele assumiu a liderança dos anabatistas, né, lá na Morávia, né? Esse nome é um nome importante, porque nós vamos ver que existe lá uma igreja chamada Igreja da Morávia, né? Foi perseguido novamente, né? E por ordem do imperador ele foi queimado em 1528 e a sua esposa foi afogada, né, no rio Danúbio pelas autoridades católicas. Ele era a favor da separação entre o Estado e a Igreja, né? Ou seja, ele não aceitava essa ideia de que o Estado, né, ou a nação, deve ter uma igreja oficial, como acontecia com várias outras pessoas que assim entendiam as coisas, como por exemplo o Zwingli, né? Então por isso ele foi perseguido pelos seguidores de Zwingli. Então os anabatistas, eles foram perseguidos por católicos e por protestantes, né? Foram forçados a pular de penhascos para morrer, né? Foram afogados, queimados e enforcados. Então foram perseguidos católicos e protestantes, porque eles contestavam a ambos, né, em suas doutrinas, né? Bom, aí no meio dos perseguidores, quem é que estava lá no meio dos perseguidores? Estiveram o Lutero e o Zwingli, certo? Eram líderes, além do Papa e dos bispos e dos padres, né? Então, um grupo dos anabatistas, né, defendiam e esperavam a vinda de Jesus e o milênio, né, para o ano de 1533, na cidade de Estrasburgo, né? Cidade de Estrasburgo, que na verdade eu não sei nem que cidade é essa, porque se é na Alemanha ou se é na França, porque tem um Estrasburgo na Alemanha e tem um Estrasburgo na França, né? Provavelmente deve ser da Alemanha. Um de seus líderes, olha aí, ó, um de seus líderes, né, anabatistas, né, ele proclamou-se o Enoque, né, o profeta Enoque, no ano de 1534.
né? Decidiu que seria a cidade, então ele mudou a cidade, como não aconteceu, né, a vinda do Senhor Jesus na cidade de Estrasburgo, então ele se declarou Enoque em 1534, um ano depois, e mudou a cidade, né? Decidiu que seria a cidade de Münster, agora na Alemanha, e não Estrasburgo. E decidiu ainda que a cidade de Münster seria a Nova Jerusalém, né? Então a cidade de Münster, ela foi palco de uma rebelião em 1535, né? Liderada por alguns anabatistas que eram considerados radicais, né? E eram quiliastas, né? Quiliastas significa o quê? Que eles eram milenaristas, né? Defendiam o milênio, defendiam coisas antes do milênio e tal, né? Falavam sempre no milênio, né? Quiliastas. Então, essa rebelião lá de Münster, essa cidade lá da Alemanha, os anabatistas se apoderaram, né, da cidade, certo? Do povo, né, da cidade de Münster, na Alemanha, para implantarem um governo sacerdotal, né? Um governo teocrático, mostrando assim que eles estavam mais ligados à lei de Moisés do que propriamente, né, a nova aliança, né? Como todas as outras religiões que falam em nome de Jesus aí, né? A maioria delas. E aí eles foram derrotados, naturalmente, né, porque eram em menor número, foram expulsos e os seus líderes foram executados. E aí o que eles fizeram? Esse grupo aí, né? Eles foram para a região da Morávia, né? Na Hungria, né? Foram para a Morávia, foram para a Hungria, foram para a Ucrânia, né? E depois eles foram para os Estados Unidos, lá para a Dakota do Sul, né? Nos Estados Unidos. E para a região lá de Manitoba, no Canadá, onde eles tentam fazer o quê? Lá eles têm uma doutrina né, da prática do que eles chamam de comunismo agrário, né? Comunidade agrária deles lá, certo? Então isso aí é o outro grupo de anabatistas, né? Que eram considerados anabatistas radicais, né? Então os anabatistas fugiram também para a Holanda, né? E lá eles se denominaram de os irmãos, né? Então a gente pode até ver aí, né? Parece que tem até um grupo aí no YouTube, sei lá onde, na internet, os irmãos, né? São anabatistas. Para evitarem o nome de anabatista, eles se tornaram os menonitas, né? Certo? Então, irmão, nós estamos vendo aí, né, a marcha, digamos assim, da formação, né, dessas religiões que falam em nome de Jesus, né? Certo? Então eles se tornaram menonitas lá na Holanda, né? E se chamavam de irmãos, ou se chamam ainda, né? Então eles são anabatistas, eles não aceitam o batismo de criança, certo? Eles pregam a separação completa entre a igreja e o Estado, né? Para eles a igreja era uma associação, né? De quê? Uma associação dos regenerados e não uma igreja, né? Uma associação dos regenerados e não a igreja, porque com certeza eles confundiam a igreja, né? Como as outras pessoas confundem, como sendo aí, né, a igreja católica e a protestante. Então, eles não querem, não pregam, né? Não aceitam uma igreja oficial da nação ou de uma nação qualquer, né? De que participar qualquer pessoa. Então, eles não aceitam esse tipo de coisa,
Então nós estamos vendo aí alguns itens doutrinários aí dessas seitas, né? Vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua e paz seja com todos nós.